importante, tá? Então, aqui um esqueminha explicando um pouco melhor o NAVA, né, que é a sonda que vai conectada ao ventilador da Getinge, né, ou Maquet, para quem conhece, é o servo. E aí, esses sensores aqui que ficam próximo à cárdia, tem alguns sensores que passam até para dentro do estômago, tem um posicionamento correto, que ele vai cortar esse caminho que eu falei. Então, o normal seria a gente ter um acionamento do centro respiratório, frênico, aí excitar o diafragma, contrai o diafragma, desloca a caixa torácica, pulmão, e aí a gente tem alguma redução ou de pressão ou de fluxo, alteração ali na via aérea, que o aparelho consegue reconhecer como disparo. E a gente até tem essa noção de que a fluxo tende a ser um pouco mais confortável para o paciente, mas às vezes pode promover autodisparo. Então, mesmo com essas formas que funcionam bem, em alguns casos isso pode gerar sincronia. Alguns pacientes com desmame difícil também tendem a ter alguma dificuldade em sincronizar com o ventilador mecânico. Então, aqui é um exemplo como que a gente posiciona o catéter de NAVA e tem a ferramenta no próprio aparelho que vai usar algumas formas de filtro e do ECG captado pelo sensor para dizer se a posição do sensor está confiável. E a gente precisa confiar nessa posição do sensor para as medidas que são derivadas desse sinal. Tá? Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver um sinal adicional que, além de pressão, fluxo e volume que a gente está habituado, tem o EDI, ou, na verdade, a gente vê escrito lá como EADI, que é a atividade elétrica do diafragma. E isso é em milivolts. Então, você vai ver uma curva adicional que a pressão do ventilador ela vai ser uma proporção dessa medida de atividade elétrica do diafragma. Então, quanto maior a atividade elétrica, maior vai ser a pressão sendo entregue na via aérea e aí, consequentemente, fluxo e volume corrente. Tá? O disparo ele é feito pelo sistema NAVA, quando ele está habilitado. Então, isso faz com que seja muito mais fácil, por exemplo, quando você tem algum tipo de vazamento, ou se você tem autopip, você consegue sobrepassar isso, porque você não tem as desvantagens dessas situações que vão atrapalhar o disparo. Então, você está sentindo diretamente no diafragma e consegue detectar quando deve iniciar a ventilação. A proporção do assist, né, que é a inspiração propriamente dita, ela acontece de forma proporcional, e você configura uma proporção para se contrapor a esse EDI. Então, se você tem, por exemplo, uma medida de EDI, que é em microvolts, de 10 microvolts, você vai setar uma constante. E essa constante é que é um fator multiplicador desses 10. Então, se tiver em 1.0, chama nível de NAVA, né? Então, o ajuste que você faz no ventilador é nível de NAVA, PIP, FO2 como outro ventilador, mas nível de NAVA e o EDI que ele vai monitorar. Então, EDI vezes o que você programar nível de NAVA vai te dar a pressão na via aérea. Se for 1 e ele faz, por exemplo, um pico de EDI aqui de 10 microvolts, vai totalizar uma pressão máxima de 10 centímetros de água. Se for 1,5, aqui 10 microvolts, você vai ter 15 centímetros de água como pressão máxima de delta. Só que vocês estão percebendo que não é uma PCV, não é uma pressão que começa já na pressão ajustada. Ela vai incrementando conforme o EDI vai subindo. E esse EDI sobe de acordo com o esforço do paciente. Então, o ciclo inspiratório dele está aumentando a excitação do diafragma, a contração do diafragma. Então, a pressão também vai aumentando. O cycling off, que é a ciclagem, é percebida muito semelhante à pressão de suporte, que é 70% do pico, só que não do pico de fluxo, como é a pressão de suporte, é do pico da EDI. Então, é uma forma de perceber, logo que o diafragma começa a reduzir a contração dele, então começa a relaxar, aí também o ventilador entende que é a hora de exalar. E esse mecanismo é o que facilita tanto no disparo quanto na ciclagem, a melhora da sincronia do paciente. O fato de ser proporcional é interessante que também, e eu tinha um pouco assim, ficava meio contraintuitivo, que eu pensava assim, por isso que eu falo conflito de interesse, vindo de uma escola de proteção pulmonar,
Eu não quero que o paciente puxe mais e eu ofereça mais. Só que, na verdade, tem uma situação que é interessante de pensar tanto para o PAV Plus quanto para o NAVA. Se você tem um sistema que, similarmente, é a mesma coisa alça fechada, né? A gente é um sistema de alça fechada. Então, a gente tem um centro respiratório que é dinâmico conforme a nossa demanda ventilatória e o suporte que a gente está recebendo. Então, se você tem um centro respiratório que está respondendo adequadamente, você vai oferecer uma ajuda proporcional e aquilo não vai dar uma sobreassistência, porque o próprio centro respiratório tende a se autorregular. Então, onde vai ser o problema aí? É que a gente viu muito no COVID. Drive inapropriado, como o professor Marcelo costuma chamar, que é não tem uma lógica entre acidose, CO2, parte metabólica, sedação, e você ainda tem um drive exacerbado. Então, aí é claramente um problema infeccioso e que, nesses casos, o modo proporcional, como o NAVA, como o PAV Plus, exige um pouco mais de atenção, tá? Só para ver se não vai passar de algum critério de limite de pressão de distensão. Aqui fica uma amostragem de como você enxerga se você vai migrar de uma pressão controlada, uma pressão de suporte na tela, aparece a sombra da curva de pressão guiada pela atividade elétrica do diafragma, como a gente está vendo aqui, ó, então está aproximadamente 10, e aí o que você ajustar como nível de NAVA, você já vê mais ou menos como que vai responder proporcionalmente à pressão que está sendo aplicada no ventilador. E essa é a forma recomendada até para iniciar o NAVA. Fazer uma configuração de proporção no nível de NAVA que se ajuste à pressão média de vias aéreas que o paciente está ventilando naquele momento. E aí, uma vez que você transfere para o NAVA, a partir dali, com a nova ciclagem, nova sincronia, nova adaptação do paciente, refazer os ajustes, que daí vai ser um pouco para mais, um pouco para menos, mas tem um ponto de partida que se assemelha ao que já está acontecendo. E aí esse modo de preview, né, que é você enxergar a curva do NAVA, mas ainda mantendo a ventilação convencional, isso eu acho que facilita bastante. E tem um outro detalhe que é bacana, né, para quando isso é possível, uma coisa que eu acho que é válido para todos essas modalidades, que é acesso, custo, né? Então, eu nem botei como desvantagem deles, porque é uma desvantagem geral, assim, vocês viram que cada equipamento tem um software diferenciado que comercialmente é interessante para eles, mas para a gente fica refém ao hospital que a gente trabalha. Então, se tem acesso a essa tecnologia, mas vamos supor que a gente tem acesso ao catéter de NAVA e a instituição veja que aquilo vai ser legal monitorar o paciente, ele pode ser usado como forma de monitoração de função diafragmática. Então, tem alguns trabalhos que narram essa vantagem de ter esse sinal adicional para entender como que o diafragma está se comportando, apesar de escolher continuar ventilando com o modo convencional. Então, vira mais um sinal de monitoração que é bem interessante, alguns índices que podem ser derivados disso. Então, aqui um exemplo de pressão de suporte, que é essencialmente pressão controlada, com a diferença de que a ciclagem não é ajustada por nós. Então, a diferença entre PCV e PSV, além do fato de que PSV é essencialmente espontânea, então tem que ter o disparo do paciente, porque senão ele entra no modo backup, né? Então, vamos só tirar isso para não confundir. Então, nos dois casos, vamos supor, o seu paciente está disparando. Em PCV, a gente chama de assisto controlada, porque vai entrar a pressão que você quer, mas o tempo INS, quem configura somos nós. Em PSV, esse tempo INS é configurado de um jeito relativo. Por quê? É uma ciclagem derivada do pico de fluxo. Então, esse pico de fluxo, a gente determina um percentual do pico de fluxo para que aconteça a ciclagem. Por exemplo, o convencional aqui é em torno de 25% a 30%, quando em alguns aparelhos nem dá muita margem de manobra, né? Mas tem uns que vão até 1%, que seria chegar o tempo INS até quase um fluxo zerar. Se você tem um tempo INS excessivo, aqui dá para perceber, ó, o EDI sendo só usado como monitoração, que o fim da inspiração, de acordo com o sinal do diafragma, já acabou no meio da INS.
O resto é só uma insuflação passiva que acontece porque o paciente relaxa. Então, enquanto ele está relaxado, se tiver ainda uma diferença de pressão entre a alvéolo e a pressão na via aérea, ainda vai ter fluxo. Então, isso acontece quando a gente tem alguma resistência um pouco mais aumentada, ou então uma complacência aumentada, uma constante de tempo aumentada. Então, aqui seria, em PSV, por exemplo, poderia claramente encurtar o tempo INS, às vezes fica difícil de ver isso só direto no ventilador, né? Então, tendo o sinal do EDI, isso facilita, e se você tiver o NAVA, o catéter de NAVA, utilizar o modo NAVA já vai fazer com que essa curva de pressão e a curva de fluxo seja continuamente proporcional ao esforço, e uma vez que esse esforço acaba, aqui ele considera até esse tempo a mais, assim, esse tempo excedente de inspiração, mas que é muito pequeno comparado ao que a gente pode vir a ter numa PSV. E algumas manobras de oclusão também podem ser feitas, igual eu mostrei para vocês. Então, mesmo em NAVA, ainda é importante monitorar pressão de oclusão para medir o esforço do paciente. E até esse trabalho aqui, puxa, isso aqui faltou a citação, desculpa aí. Mas é do Máximo Gracelli, que ele fala sobre medida de driving pressure durante o NAVA, falando que também é confiável, então é importante continuar monitorando. Tá vendo que isso aqui é um modo de PMI, né? Então, medir a estimativa de esforço do paciente de pressão muscular para a gente garantir que o EDI está ajudando na sincronia, mas que a gente não está perdendo a mão ali nos limites de proteção.